Boa noite e a paz do Deus Todo-Poderoso. Começa agora o momento nação dos vencedores. Vamos falar agora com o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Se você puder, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu eterno Pai, através do nome do Senhor Jesus, eu peço permissão para entrar na Tua presença, juntamente com essa nação, meu Deus, que se encontra comigo aqui agora, através desse programa. Ó Espírito Santo, meu amigo, amigo das madrugadas, amigo dos montes, meu grande amigo, eu te faço um convite. Eu te faço um convite, ó Espírito de Deus. Essa cadeira eu reservei totalmente para o Senhor. Se faça presente nessa cadeira, pois eu vou precisar, meu Deus, de algo que o mundo não pode me dar. Eu vou precisar, meu Deus, de algo que ninguém pode me dar, que é a sabedoria. Não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, lá do teu alto trono. Do teu alto trono. Salomão, o rei Salomão, o Senhor fez dele o homem mais sábio da terra, onde até hoje nenhum se compara o que o Senhor fez na vida dele. Então hoje, meu Deus, hoje eu necessito de uma sabedoria sobrenatural para passar para essa nação, para esse povo que vai vencer, que vai mostrar a diferença, Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, teu Filho amado, meu grande amigo, me possui de uma forma sobrenatural, que diminua eu e que o Senhor cresça, que o Senhor se apodere da minha mente, da minha alma e do meu espírito, pois tudo que essa pessoa vai ouvir não vai ser nada de mim, não vai ser ensinamento humano, não vai ser um momento de palestra motivacional que o mundo oferece, mas vai ser algo sobrenatural. Então, meu Deus, eu te peço, sê com essa vida, abra a mente também dessa pessoa que vai te ouvir, que hoje, um dia de segunda-feira, um dia que para o mundo dos negócios é o primeiro dia da semana, é hoje, meu Deus, que para muitos empresários, para muitos comerciantes, se torna um dia que vai marcar a semana. Então, meu Deus, eu te peço que o Senhor me revista com o teu poder, com a tua sabedoria, para que essa pessoa, para que esse empresário, para que esse funcionário, para que essa pessoa venha receber uma direção, para que ela venha prosseguir com uma semana abençoada, uma semana de vitória. Boa noite para você, de perto, de longe, a todo o Brasil. E por que não todo o planeta Terra? Os olhos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, meu amigo, minha amiga, você que me vê, boa noite, a paz de Deus para você, que a paz do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Hoje eu tenho algo sobrenatural para passar para você. Algo que vai revolucionar a tua visão. Algo que vai transformar a tua forma de pensar. Porque a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Espírito de Deus, ela vai descer aqui nessa sala. A sabedoria que vem do trono da glória, ela vai tocar na tua vida. E você nunca mais vai ser o mesmo. A tua empresa nunca mais vai ser a mesma. A tua visão nunca mais vai ser a mesma. Reservei essa cadeira simbologicamente, que o Espírito de Deus
Ele vai estar sentado aqui e vai me iluminar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei da sua vida, pouco me interessa a sua vida. O que me interessa é que Ele sabe, e que a sabedoria que há no Espírito de Deus. Aqui está o meu manto de oração. Quase todas as madrugadas eu tenho um encontro marcado com o Espírito de Deus. E eu só estou aqui hoje porque Ele quer falar com você. Eu não quero me mostrar, eu não quero me exibir. Eu estou aqui fazendo uma ordem dele. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para uma nação de vencedores. E se você está aí, é porque você quer ser um vencedor, uma vencedora. E Ele vai dar uma direção hoje. Uma direção sobrenatural. Sobrenatural. Fechou? Vamos lá? Vamos começar? Beleza. Segunda-feira, como eu falei na oração. Para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios, hoje é um dia dedicado a só reuniões. Um dia que há um planejamento do que vai se fazer. Um dia de planejamento, de estratégia, como vai avançar. Até para a família. Para a família hoje era para ser um dia de planejamento. Você sabia disso? Um dia de planejamento. E hoje, justamente na segunda-feira, que para muitos se torna um dia enfadonho, um dia cansativo, mas vai ser nessas reuniões da segunda-feira que Deus vai dar estratégias, que Deus vai dar direções, que Deus vai dar ideias, que Deus vai mudar a sua visão, e você vai ter uma semana de vitória, uma semana de muita vitória, porque nós estamos sujeitos no mundo às aflições. O próprio Jesus falou, o próprio Cristo falou, que nesse mundo tereis aflições, mas Ele falou, eu venci o mundo. Então se Ele venceu o mundo em todas as áreas da vida, Ele nos promete também esse poder de vencer esse mundo terrível e tenebroso. Então vamos lá. Eu quero ler para você uma passagem que tem na Bíblia. Muitos sabem dessa passagem, mas para você ver como é o Espírito Santo que dá uma estratégia, onde a gente arranca, extrai ali da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que só consegue enxergar quem tem os olhos sobrenaturais. Eu vou ler para você uma passagem que está na palavra de Deus, e através dessa passagem Deus vai falar com você, e Ele vai abrir a tua visão. Segura aí. Novo Testamento, no capítulo de 24, no livro de Lucas, ou melhor dizer, São Lucas, 24, no versículo 12. Perdão, do 13. Eu vou ler uma passagem para você de um episódio que foi depois da ressurreição de Jesus. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 24, quem tiver caneta e papel, anota aí. Lucas 24, verso do 13 em diante. Diz assim: neste mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém, que a distância de Jerusalém era 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam conversando sobre aquelas coisas que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos, olha, preste atenção nisso aqui, ó.
no verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E Jesus disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E um deles, chamado Cleopas, disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela aconteceram nesses dias? Ele lhe perguntou, Jesus: quais? E eles lhe responderam: as que disseram respeito de Jesus Nazareno, que foi o profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes, dos nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que visse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não o viram. Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que ele estava escrito em todas as Escrituras. Chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Eles, porém, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. Verso 30. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, partiu e o distribuiu a eles. Olha aqui agora. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? O que eu vou falar hoje aqui é sobre a visão. Sobre a visão. Ao terceiro dia que Jesus ressuscitou, todo mundo conhece a história. Evangélico, católico, espírito, qual seja a religião, todo mundo conhece a história. Ao terceiro dia que Jesus ressuscitou, ele se apresentou não só às mulheres e alguns discípulos, ele se apresentou a essas duas pessoas que iam desanimados por uma estrada, por um caminho. E quando Jesus se apresentou diante deles, Jesus perguntou por que estavam tristes. E eles começaram a falar assim: nossa, a gente conheceu um tal de Jesus Nazareno, a gente achava que era ele que vinha remir Israel, que vinha reinar sobre Israel. E o pessoal falaram que ele foram visitar lá no túmulo lá, e as mulheres não viram. Disseram que apareceu 2 anjos e falou que ele tinha ressuscitado, só que, quer dizer, em outras palavras, ele estava falando que não entrou na cabeça deles aquela verdade. Então eles iam tristes e seguindo a vida de cada um. E o próprio Jesus do lado deles. E eles não o reconheceram. Por quê? Porque a visão estava fechada.
Aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver na nossa vida de hoje? Na nossa vida no mundo dos negócios, na minha empresa, no meu trabalho? O que é que isso tem a ver? Tem a ver que muitos de nós, em algum momento, a gente fica triste, sem saber qual é o caminho a tomar uma decisão, sem saber qual o passo dar, sabendo que Deus está do nosso lado. Você está me entendendo? Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que quer vencer, mas que a visão está fechada. Os olhos estão fechados. Quais são esses olhos? Os olhos natural. Esses olhos que você me vê e que eu vejo você. Os olhos que estavam fechados eram os olhos sobrenaturais. O que estava aberto era o olho natural. Esse que você me vê e o que eu vejo você. O olho natural, ele só enxerga o momento atual. O olho natural, ele só enxerga a dificuldade. O olho natural, ele só enxerga a crise. O olho natural só enxerga as porcarias dos jornais. Eu confesso falar uma coisa para você. Eu gosto muito de jornal. Se tem uma coisa que eu gosto de sentar, relaxar e assistir, era o jornal. Mas hoje, para mim, é uma porcaria. Para mim, o jornal hoje é uma porcaria. Sabe por quê? Porque o jornal hoje está sendo uma ferramenta do mal. Claro que passa as verdades, mas está sendo uma verdade tão maligna que está parando muita gente. A grande maioria dos meus clientes, quando eu falo com eles, quando eu ligo para eles, eles são levados pela mídia, do que a mídia tem falado. Então o olho natural enxerga essas coisas e acaba afetando o seu espírito. Fica com medo de tudo. Tem um programa na televisão que só passa criminalidade, assalto. Eu estou com 7 anos em São Paulo, porque eu vivi em São Paulo. Graças a Deus, eu nunca sofri um acidente, nunca fui assaltado, nunca passei por uma situação de risco, nunca. Já andei de madrugada em São Paulo, 5 da manhã, já passei dentro de favela de madrugada e nunca presenciei nada. Nada, graças a Deus. Então, tem alguns programas de televisão que se você assistir, você não sai de casa. Você não sai de casa. Por quê? Porque o olho natural pegou aquele negócio de uma forma tão grande que afeta o teu espírito. E você fica com medo de tudo. Então, no mundo dos negócios, na vida empresarial, na vida profissional, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Você talvez conhece pessoas que só abrem a boca para reclamar. Ah, tá difícil. Ah, a crise. Ah, desemprego. Ah, não sei o quê. Meu irmão, o que é isso? A gente não pode ser besta também. A gente não pode ser louco de achar que o país tá mil maravilhas. Não tá. E eu com isso? Tem que viver a vida. Tem que viver a vida. Eu conheço, não assim de termo de amizade, mas eu vi muita gente que trabalhava em empresas metalúrgicas, na GM, lá em São Paulo, pessoas que trabalharam qual é a empresa que tem lá? Na Mercedes. Tem uma cidade lá em São Paulo, que é vizinha minha, São Bernardo, que é São Bernardo do Campo, que é a cidade da metalúrgica. Então muita gente ficou desempregada, porque o setor que foi mais afetado nessa crise aí foi o setor de montagem de carro. Então automaticamente as empresas pequenas que prestavam serviço de terceirização teve que
colocar gente para fora. Mas a diferença entre algumas pessoas fala o quê? Ah, a crise me botou para fora. Não. Essas pessoas hoje, grande parte, são empresários. São empresários, montaram um segmento. Eu tenho pessoas na minha família que trabalhou sei quantos anos numa empresa na General Motors, e hoje é um empresário. Hoje é um empresário. Para a glória de Deus. Então, tudo vai depender da forma que você enxerga. Tudo vai depender da forma que você está enxergando. Se você vive a sua vida só através do teu olho natural, você vai para o abismo. A tua empresa vai para o abismo. Os teus sonhos vão para o abismo. Se você enxerga a tua vida financeira, se você enxerga os teus negócios, se você enxerga a tua vida em geral, só com o teu olho natural, você vai descer o abismo. Esse rio de malignidade, de crise, que está ruim, vai arrastar você e vai levar você para o abismo. Eu vou falar uma coisa para você. Sucesso e prosperidade não é ter só muito dinheiro, não. Tem muita gente que tem dinheiro bufando. Tem muita gente que tem dinheiro lotado nos bancos, mas vive uma vida miserável, vive uma vida derrotada, fracassada. Você está entendendo? Então, nessa noite, o Espírito de Deus, ele quer te orientar a você enxergar a vida com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais. Você viu que eu acabei de ler? 2 pessoas que passaram 3 anos e meio andando com Jesus, vendo Jesus operar milagres, curar enfermos, ressuscitar os mortos, multiplicar pão, transformar água em vinho. Você pode imaginar uma coisa dessa? A pessoa andar 3 anos e meio com Jesus, e depois que Jesus morreu, a pessoa não acreditar mais em nada. O próprio Deus, o próprio Jesus do lado deles, e eles tristes, sem reconhecer que era Jesus que estava do lado deles. Depois que eles caminhando, trocando ideia no caminho, já era final do dia, foram para uma casa, quando sentaram na mesa, que viram aquele homem pegando um pão e partindo um pão e dando graça a Deus, aí que aquele momento sagrado tocou no espírito deles e os seus olhos abriram. E é nessa noite, esse momento de hoje, é um momento que foi marcado por Deus. E da mesma forma que quando Jesus ergueu o pão e deu graças a Deus, os olhos deles foram abertos, no final nós vamos orar. E o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, vai abrir a tua visão. E você vai enxergar o caminho da vitória. Você vai enxergar a estratégia. Você vai enxergar o caminho que tua empresa tem que seguir. Você vai enxergar a solução para não fechar esse trabalho. Você vai achar um caminho. Um caminho. Quer ver uma experiência? Um testemunho que eu vou contar para você. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me vi em uma grande metrópole. Lá tem uns jornais que anunciam vagas de emprego. E eu ali procurando emprego e sem achar. E batendo porta, mandando currículo. Olha, eu não sei quantos currículos eu fiz na minha vida em 2010. Foi currículo pra caramba. Foi mais de resma de 100 folhas. Pode acreditar. Eu conheci São Paulo procurando emprego. Literalmente, eu conheci São Paulo procurando emprego. Pegava metrô para ir para um canto, metrô para ir para o lado, e assim eu conhecendo. Participando de entrevistas, e as portas tudo fechadas. Até o momento que eu me revoltei. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu num estado desse tamanho, numa cidade desse tamanho, e não estou conseguindo um emprego. Aí eu percebi
o Espírito de Deus falou comigo que quem tinha que dar direção era Ele. Então eu parei e eu disse: meu Deus, eu não saí lá da minha terra para vir para cá para ganhar mixaria. Eu não saí lá do meio da minha terra, da minha família, do meu conforto, para vir para cá para viver uma vida de migalha. Então o Espírito de Deus me mostra a porta, me dá uma direção. Quando eu falei isso, em poucos dias, Deus mostrou um grande projeto. Sabe aonde? Você quer saber aonde? No muro da minha casa. No muro da minha casa. Está vendo aí? Está vendo aí a diferença quando você decide seguir um caminho com seu próprio nariz? E muitas vezes a gente bate de testa com a parede. E a diferença quando você coloca Deus em primeiro lugar e espera qual é a vontade dele, foi isso que aconteceu comigo e com minha esposa. Deus nos mostrou um grande projeto no muro, de trás do muro da minha casa. Uma grande antiga cerâmica veio à falência e a cidade estava nascendo um novo bairro. Um bairro de altíssimo padrão. E Deus nos colocou em uma empresa, nos colocou uma pessoa maravilhosa, nossa querida Renata. Um abraço para você, para Everton. Foram pessoas usadas por Deus. Hoje, nós somos o que somos. Primeiramente, Deus. E segundo, Renata e Everton, que acreditaram que na nossa vida tinha algo diferente. Tá lembrado, Renata? Que a gente estava entregando o currículo na empresa e você estava fazendo entrevista e quando a gente ia sair, você: ei, deixa esse casal que fica aí. E eu todo meio desengonçado, meio desarrumado, e você olhou para nós e disse: olha, eu vi algo diferente em vocês. E foi uma bênção. Então, quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você coloca Deus na sua vida em primeiro lugar, principalmente no mundo dos negócios, pode ter certeza que Ele vai colocar até pessoas de bem para te ajudar. Ele vai colocar pessoas que tenham a mesma visão que você enxerga. Ele vai colocar você em meio de pessoas que vai dar braços junto com você e você vai vencer. A empresa vai caminhar, os negócios vão fluir. Claro que os lobos sempre vão estar em nosso derredor. As cobras sempre vai ter. Mas essas cobras, esses leões, vão ser sempre uma motivação para a gente mostrar que em nossa vida tem um Deus poderoso. Então que nessa noite os teus olhos espirituais venham se abrir. Talvez você é uma pessoa que tanto almeja vencer, que tem uma empresa ou quer abrir uma empresa, mas não sabe qual o caminho trilhar. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, ele vai te orientar através dos olhos da fé. É através dos olhos da fé. Você vai enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Você vai enxergar o que ninguém enxerga. Você vai enxergar a ideia que ninguém enxergou. Você vai enxergar a estratégia que ninguém está enxergando. É só você. É só você. Mas sabe para que é isso? Sabe para que é isso aí? Para você dizer assim, para quando você chegar lá, na vitória, você bater no peito, ó.
Eu sou o que sou, porque dentro de mim tem a sabedoria de Deus. Dentro de mim tem a sabedoria do Espírito de Deus. Para você ter ideia, Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, quando ele foi reinar, ele tinha nada mais, nada menos que um pouco mais de 8 anos de idade. Como é que uma pessoa dessa ia reinar? Como? Mas a primeira coisa que ele fez antes do seu reinado foi pedir sabedoria para Deus, para governar o seu povo. Deus chegou para ele e disse: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E ele falou: meu Deus, eu quero sabedoria para governar esse teu povo. E Deus ficou tão maravilhado, porque ele podia muito bem pedir ouro, pedir riqueza, pedir um batalhão para vencer os inimigos, mas não, ele pediu sabedoria. E essa sabedoria foi tão violenta que ele se tornou o homem mais sábio do planeta Terra. Você pode muito bem buscar sabedoria através dos livros, através dos estudos, de uma faculdade, mas nunca vai se comparar à sabedoria que vem do alto trono de Deus. Nunca. Sabe por quê? Porque quando nós adquirimos sabedoria dessa terra, vai chegar um momento na nossa vida, na empresa, nos negócios, em uma reunião com o cliente, vai chegar um momento que essa sabedoria não vai valer de nada. Vai travar. Mas quando você coloca a sabedoria de Deus em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza, não tem inferno que venha te parar. Não tem a situação, não tem crise que vai te parar. Nós, como seres humanos, nós temos uma alma, e essa alma, ela é sentimental. Vai ter um momento que vai abalar a gente. Vai ter um momento que a pancada vai vir. Como eu passei no final do ano passado, eu passei por uma situação que eu queria chutar o balde dessa minha profissão. Eu queria chutar o balde de São Paulo. Eu passei um dia terrível. Mas quando eu me deitei e sosseguei a minha alma, o Espírito de Deus veio. E sabe o que ele falou para mim? Aí eu pergunto para você: e por que Deus não falou antes de acontecer? E por que Deus não... Você não é tão amigo do Espírito de Deus? E por que ele não falou para você antes de você enfrentar esse tombo? Eu cheguei a perguntar isso para mim. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: esse é o lado negro do negócio. Esse é mais um fio branco de cabelo para você contar a história de que você superou. Então isso serve para você também. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando por um lado negro nos negócios, nas finanças. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam passando por um lado de escuridão nos negócios, na vida financeira. Mas eu quero ser boca de Deus para você aqui. Eu quero ser boca de Deus para você aqui, para dizer: o que você está passando é só mais uma lição de vida, para você contar e superar, e contar o seu testemunho. Esse lado negro que você está passando na vida financeira não é para te matar, não é para te afogar, é para você criar mais força. É para você criar mais força e poder dentro de você. Hoje Deus estende a mão para você. Assim como Pedro estava caminhando as águas. Olha bem, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo.
Jesus apareceu para os apóstolos caminhando sobre as águas. E eles estavam em um barco. E o apóstolo Pedro falou assim: mestre, se é tu, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus falou: vem. E ele colocou o pé sobre as águas e começou a andar. Começou a andar. Olha aí que coisa sobrenatural. Ele começou a andar. Pá, pá. Mas quando ele começou a olhar para os lados, que viu que estava em meio a uma tempestade, ondas querendo afogá-lo, ele começou a afundar. E nesse exato momento, o Senhor estendeu a mão e pegou ele. Da mesma forma, é com você. Você estava andando, ó, pá, pá. Eu estou sendo boca de Deus para uma pessoa aqui. Não sei quem é. Você estava andando, pá, pá, pá. Você começou a olhar para a direita, você começou a olhar para a esquerda, e a tempestade está querendo te afundar. Mas eu estou sendo boca de Deus para você aqui. O poder de Deus, Ele estende a mão para você e te levanta. Te levanta hoje, agora, agora. Ele te levanta hoje, agora. Para você continuar andando sobre as águas. O poder de Deus te levanta hoje para você continuar andando sobre as águas. Mas um alerta te dou: não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Meu Deus! Espírito de Deus, não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Olha como casou, que eu acabei de ler na palavra de Deus. Tudo é a questão da visão. Você tem que olhar com foco. Você tem que pegar a sua flecha e apontar para o alvo. Apontar para o alvo. O apóstolo Paulo falou: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Então, meu amigo e minha amiga, você que me assiste de qualquer lugar desse mundo, prossiga para o alvo. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Não se preocupe que você não vai se afundar. A tua empresa não vai se afundar, desde que você coloque o Senhor em primeiro lugar. Eu costumo dizer, e você pode até pegar essa visão para você também. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, tá? Isso foi uma direção que Deus colocou na minha mente e eu penso assim. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu converso que a minha empresa é a maior empresa do mundo. Eu costumo dizer que a minha empresa é a maior empresa do mundo. Sabe por quê? Porque o meu diretor, o meu sócio, é Deus. O meu diretor, o meu sócio, eu tenho uma sociedade com Deus. E sabe quem são os meus funcionários? Sabe quem são? Os anjos. Parece loucura, né? Mas sabe o que é que está escrito na palavra de Deus? Sabe o que é que está escrito na palavra de Deus? E muita gente conhece, não toma posse, porque não crê, não acredita. Está escrito assim, ó: os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos, está escrito na palavra do Senhor, só não me recordo na mente. Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna.
Então, se eu tenho um Deus, que é o meu sócio, e se eu tenho uns anjos, que quando Deus ordena, ele manda os clientes, tem aquela causa lá que está emperrada, ele vai lá e luta por mim, ele vai onde eu não posso chegar. Você está entendendo? Mas tem um segredo aí. Os anjos só vão trabalhar para você se você tem a certeza que vai herdar a vida eterna. Não é para qualquer pessoa. Essa é a vantagem de conhecer a Deus como eu conheço, de servir a Ele. A pessoa que serve a Deus, que tem essa intimidade com o Senhor, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, tem essa promessa. E pode ter certeza. Eu tenho vivido isso na minha vida durante os 7 anos que eu tenho minha empresa. Pode ter certeza. Toda decisão que eu vou tomar no meu trabalho, as ideias, as estratégias, tudo é Ele que me dá. Tudo é Ele que me dá. As direções, o caminho, tudo é Ele que me ensina. É Ele que me dá. E quando eu tenho algo que eu não posso fazer, eu falo, meu Deus, envia o teu anjo lá na casa daquele cliente e convence ele a comprar comigo, convence aquela a fechar comigo. E de repente, chega anjo para mim, que me entrega negócios. Olha, isso aí Deus vai fazer com você também, viu? Escuta o que eu estou falando, ó. Os anjos, Deus já enviou anjo para mim entregar negócios de bandeja. De bandeja. Isso é sobrenatural. Só consegue acreditar nisso quem tem os olhos da fé, os olhos espirituais. Então, eu já recebi cliente redondinho, não precisou nem ter trabalho. Só assinar o contrato. Já teve negócio que eu fechei que eu nem precisei assinar. Você crê no que eu estou falando? Eu não estou falando blá 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 aqui não, viu? É verdade. Eu já fechei negócio de milhões. Não estou falando pouca coisa, de milhões. Sem nem precisar botar o pé no escritório. O reino de Deus, tudo trabalhando ao meu favor. Então que nessa noite, os teus olhos venham se abrir. E você vai enxergar. Você vai enxergar a estratégia. Você vai enxergar a direção. Você vai enxergar o caminho. Mas como eu falei, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. A crise está do teu lado. As dificuldades estão do teu lado. As contas estão do teu lado. A todo momento. É cobrança na porta. É cobrança no celular, no telefone. É e-mail. Meu Deus. Mas eu quero dizer para você, não olhe para a esquerda e nem para a direita. Não perca a tua noite de sono. Não perca a tua noite de sono. Não deixe que as situações adversas venham afetar a tua saúde. Porque essa é a estratégia do diabo. Fazer que você entre num buraco. Fazer que você entre no abismo. Para você perder a sua paz. Para você perder a tua paz. Mas nessa noite, o Espírito de Deus vai derramar paz na tua vida. Você crê? Você crê aí? Então, eu vou orar. Eu vou orar, pedir que Deus venha te direcionar. Que você venha ter uma semana de vitória. Que você seja mais um escolhido por Deus para vencer. Para mostrar a diferença nessa terra. Você vai ser um vencedor. Você vai ser uma vencedora. A glória de Deus vai se manifestar através da sua empresa, dos seus negócios. Se você é um funcionário, sirva ao seu patrão com excelência.
Até a Bíblia diz isso. Sirva o seu patrão com excelência. Ele pode ser o pior patrão que for, mas sirva com excelência. Mas eu vou falar um problema para você, ó. Se você é uma pessoa de visão, se você, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa visionária. Escuta aqui para mim, você que é funcionário. Seja funcionário público, concursado, seja o que for. Se você é um funcionário, escuta aqui que eu vou falar para você. A partir de hoje, você vai ser uma pessoa visionária. Você vai voar longe. Você vai subir. Se o seu patrão ou patroa não tiver a sua mesma visão, cai fora. Não deixa ninguém te amarrar. Não deixa ninguém amarrar a sua visão. Amarrar os teus sonhos. Se a partir de hoje eu estou falando que Deus, Ele vai ser o teu sócio, que os anjos vão ser teus funcionários, se você tem a certeza da salvação, então você vai ser uma pessoa de visão. Deus vai estar do teu lado. E você não vai ser uma pessoa como os discípulos que estavam com Jesus, fora os 12, que passam 3 anos e meio com Ele. E quando Jesus estava do lado deles, eles não reconheceram. Mas a partir de hoje, os teus olhos vão se abrir. Os teus olhos da fé, os teus olhos espirituais vão se abrir. E você vai saber que Deus está do teu lado. Venha a turbulência que vier, venha a tempestade que vier, Deus está do teu lado. E você vai vencer. Você vai ser um vencedor, uma vencedora. Você crê? Vamos orar? Vamos falar com Deus, né? Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai. Aqui, meu Deus, nós falamos para essa pessoa a questão do enxergar da visão. Nós falamos, meu Deus, para essa pessoa a questão de enxergar com os olhos da fé. Eu li para esse povo, meu Deus, aquela passagem, aquela situação, que aqueles homens estavam do lado de Jesus e eles não reconheceram porque os seus olhos estavam fechados. Não porque eles eram cegos, mas porque os olhos da fé, os olhos sobrenaturais estavam fechados. Mas aqui nessa noite, eu falei para pessoas, Pai, que o Senhor me deu sabedoria de dizer que o Senhor vai dar visão, que o Senhor vai dar estratégia, que o Senhor vai mostrar o caminho para que essa pessoa venha ser um vencedor e uma vencedora. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde essa pessoa estiver, eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite essa casa, que o Senhor visite esse lar onde essa pessoa está me assistindo, e que a tua unção, que o teu poder venha envolver essa pessoa, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha dar vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, apresenta para essa pessoa, meu Deus, uma estratégia. Apresenta, meu Deus, para essa pessoa uma direção. Apresenta, meu Deus, uma direção, uma estratégia para essa pessoa vencer, para essa pessoa prosperar, ser bem-sucedida, para ela desfrutar o melhor dessa terra, para ela viver o melhor dessa terra. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz de espírito, que o Senhor dê sabedoria, assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, assim como o Senhor deu sabedoria a mim, a minha esposa, no mundo dos negócios. Oh, meu Deus, Espírito de Deus, visita essa pessoa agora e toca ela. Toca ela, meu Deus. Mostra para ela, meu Senhor, os teus projetos, os teus sonhos. E se essa pessoa está sendo vítima de inveja no trabalho dela, se esse empresário, se essa empresária tem sofrido, meu Deus, inveja no trabalho dela, no que ela faz, eu quero, na tua autoridade, repreender essa inveja, esse olho grande nos negócios dessa pessoa, na empresa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus. Meu Deus, assim como o Senhor abriu a visão daqueles discípulos, abre agora, Pai, a visão dessa pessoa. Que essa pessoa receba visão, que essa pessoa receba estratégia, que essa pessoa receba direção, um caminho para se tornar um grande vencedor, uma grande vencedora. E se você concorda, diga: eu creio. Escreva aí: eu creio que você é uma pessoa visionária. Não se limite. Não se limite na cidade que você vive. Não seja limitado. Não seja limitado. Seja uma pessoa visionária. Seja uma pessoa visionária. Eu determino para a sua vida um vencedor. Eu determino para a sua vida uma grande vencedora. Uma grande vencedora. Pessoas vão olhar para você e vai dizer: como foi? Como foi? Como aconteceu? Aí sabe o que é que você vai dizer? Eu tenho a sabedoria de Deus. Eu sou o vencedor. Eu sou uma vencedora porque eu tenho a sabedoria de Deus. Então que a sabedoria de Deus repouse sobre a sua mente. E tua empresa vai prosperar. Os teus negócios vão prosperar. Deus vai dar uma estratégia de você sair dessas dívidas. Deus vai dar uma direção. Deus vai mostrar um caminho para você ser um grande vencedor e uma grande vencedora. Amém? Então, próxima segunda-feira, estamos aqui mais uma vez para dar mais direções da parte de Deus para que você venha ser um vencedor e uma grande vencedora. Você faz parte de uma nação, a nação de vencedores. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana de bênção. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E quando for na próxima segunda-feira, eu acredito que vai ter pessoas que vai dizer que esta semana já teve vitória. Que esta semana Deus deu vitória. Deus deu estratégia, Deus deu sabedoria, Deus mostrou o caminho. Eu creio. Semana que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, tá? Às 20 horas, a gente começa aqui com essa palavra profética, com essa palavra de poder, vindo da direção do Espírito. Que Deus abençoe, beleza? Até a próxima segunda-feira. Fica na paz.